Como visto anteriormente, os verbos ditos de ligação são ser, estar, continuar, parecer, tornar, virar, andar, ficar, encontrar-se, viver e permanecer. Os verbos acabar, achar, apresentar-se, deixar, fazer, mostrar, passar, tomar e tratar-se também são incluídos nessa classificação por Travaglia em 2004. Também sobre a classificação dos verbos de ligação VL, o gramático Rosenthal, em 2013, afirma que quaisquer verbos com o mesmo valor semântico, o de ser e estar, podem fazer parte dessa tipologia verbal. Durante a análise de livros didáticos do ensino médio e de gramáticas da língua portuguesa, nota-se que as gramáticas apresentam mais definições e exemplos dos VL do que os livros didáticos. Os VL exercem uma função de ligar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, os VL são um elo entre o sujeito e o seu predicativo, e também atribuem características ao sujeito e selecionam mini-oração, como veremos em seguida. Nesse sentido, podemos afirmar que os VL não são verbos predicadores, pois eles não são capazes de selecionar argumentos para elaborar uma sentença completa. A principal função dos verbos de ligação é estabelecer uma união entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é o predicador da oração. Veja o exemplo. Na frase "o preço do arroz continua paradoxal", o verbo de ligação continua serve como um elo de ligação entre o sujeito preço do arroz e o seu predicativo paradoxal. Além disso, os verbos de ligação podem atribuir ao sujeito traços semânticos, que podem ser transitórios, indicando o estado passageiro, ou permanentes, indicando o estado fixo. Veja os exemplos. Na frase "a perna parecia adormecida", o verbo parecer tem um efeito de aparência, ou seja, não há certeza sobre o estado da perna, mas ela aparenta estar adormecida. Já na frase "a população permanece em casa para conter o avanço da Covid-19", o verbo permanecer indica um estado fixo ou permanente. Ainda, na frase "ele se tornou agressivo depois que perdeu o emprego", o verbo tornar-se transmite uma ideia de mudança de estado, pois o sujeito não era anteriormente, mas passou a ser. Os VL, segundo Xavier, Kennedy e Oliveira em 2018, selecionam uma mini-oração. Mas o que é uma mini-oração? Uma mini-oração é um agrupamento formado pelo sujeito e o seu predicativo. Por exemplo, na frase "o povo encontra-se sem comer arroz", a mini-oração selecionada pelo VL encontrar-se é o sintagma "o povo sem comer arroz". É importante ressaltar ainda que o VL não liga o sujeito ao predicado, mas sim ao seu predicativo. O predicativo do sujeito é o predicador das frases que têm verbos de ligação. Por isso, ele é essencial para que a frase seja gramatical. Note, na mini-oração Henrique inabalável, em que inabalável é o predicativo do sujeito, se adicionarmos um VL entre o sujeito e o seu predicativo, a oração permanece gramatical, ou seja, tem sentido. Mas, se retirarmos o predicativo, como em Henrique é causada na frase uma agramaticalidade. Em síntese do que foi abordado neste vídeo, hoje tratamos das características e funções principais dos verbos de ligação. Falamos sobre a sua definição. O verbo de ligação é um verbo não predicador que seleciona sintagmas compostos pelo sujeito e o seu predicativo e tem a principal função de unir esse sintagma. Deixe seu like neste vídeo e acompanhe os outros vídeos postados em nosso canal. Obrigada por assistir. Até mais!